Tudo bom, pessoal? Professor Lucas aqui falando com vocês. E como prometido, eu tô aqui produzindo essa resolução de exercícios do Enem com vocês. Todas as questões presentes aqui são questões do Enem. Em dado momento, eu vou estar fazendo os cálculos utilizando a calculadora. Não recomendo que vocês façam com calculadora ao longo dos testes que vocês forem fazer com vocês mesmos, em simuladores e tudo mais, tá, gente? Para testar a sua capacidade. Aqui é por uma questão prática mesmo, para que eu não demore nos cálculos, tá? Então, para a gente não demorar muito eu fazendo cálculo aqui, tá bom? Então, vamos iniciar aqui com essa questão que diz o seguinte: algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é na ordem de 1.000 ohms. Muito bem. Então, para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é. Muito bem, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Tá? Vamos montar um circuito para a gente entender. Quando temos resistência interna, gente, é como se a própria bateria, né, no caso o gerador aí que está gerando, ele tenha uma resistência. Eu vou chamar de R minúsculo, que geralmente a gente escreve assim. Então, esse cara aqui inteiro é como se fosse uma coisa só, tá? Que é o meu gerador. Então, gente, o que acontece? Isso aqui vai se ligar, de certa forma, com quem? Com a pessoa que toca, tá? Que vai estar tocando aqui esse sisteminha, e essa pessoa tem 1.000 ohm de resistência, tá? Então a pessoa vai estar tomando aí um choque, né? E o máximo que essa pessoa pode tomar de choque, consequentemente, vale 0,01 ampere. E aqui nós temos como tensão, tá? Vou colocar de uma outra cor, 10.000 volts. Perceba o seguinte, gente, nós temos um circuito que nós temos aqui 1.000 ohms e aqui o R está na mesma linha, então eles estão em série, tá, gente? É uma ligação em série, tá? Então o que a gente precisa fazer? Para a gente encontrar o Rzinho, nós vamos escrever U é igual a R vezes I, sendo que esse R, gente, por conta de que está em série, ele vai ser, né, 1.000 ohm mais o Rzinho. Por quê? Eles estão em série, então eles vão se somar para fazer essa resistência total, tá? Muito bem, agora vamos colocar o nosso cálculo aqui, né? Então, essa tensão que vale 10.000 é igual à resistência, que é 1.000 mais R. Vou colocar entre parênteses. Mais esse Rzinho, tá? Vezes a minha corrente, que nesse caso é 0,01. Tá, gente? Então eu tenho esse cálculo a ser feito, tá? Vamos ver como que fica. O 0,01 ele vai sofrer uma distributiva aqui, né? Pra cá, pra cá. Tá? Então vai ficar 1.000 vezes 0,01 e R vezes 0,01. Portanto, isso aqui vai ser 10.000 que repete, né? É igual. Esse cara vai virar 10, só fazer a continha, mais 0,01 vezes R. Eu vou passar o 10 para o outro lado, tá, gente? Vou jogar como menos, e aí, finalmente, eu vou ter 10.000 menos 10, tá, que dá uma diferença pequena. A gente vai ter o seguinte, 9, deixa eu ver, 10.000, é isso, 9.990 é igual a 0,01 R. E finalmente eu vou passar 9.990 dividido por 0,01, tá, gente? O que vai dar um número grande, né? Porque se dividir por um número pequeno, você chega no número grande. Dividido por 0,01, e isso vai dar 999 mil, tá, gente? Então, olha só para enfatizar o isolamento, eu vou dividir o 9.990 por 0,01
E a gente tem que R é igual a 999.000 ohm. Bem, gente, se a gente for comparar, né, isso aqui com 1000 ohm, que é o que ele está pedindo para a gente fazer, tá, gente? Olha só, ele está dizendo para a gente comparar esse 1000 ohm, né, em relação ao corpo humano. Isso aqui, ó, é 999 vezes, né, pelo menos, maior, o que equivale a milhares de vezes. Não é da ordem de 10 vezes maior ou menor, não é aproximadamente, não é praticamente nulo, é muitas vezes maior, tá bom? Então é assim que a gente resolveu, tá, pessoal? Vamos agora para esse aqui, exercícios do Enem. Só um comentário. Isso aqui, gente, percebam que ele foi alto, bastante alto, por quê? Porque a resistência humana, gente, ela não é muito alta, ela é só 1000 ohm. Para compensar essa resistência muito alta, você tem que ter ali uma outra resistência em série bastante mais alta para conseguir compensar e não matar a pessoa, tá? Para gerar essa corrente aí específica que foi pedida no exercício, tá, gente? Agora vamos para cá. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível, então não tem resistência interna aqui nesse caso, e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E rotulou as correntes como sendo IA e B. Então, isso, para cada ponto, você tem uma corrente aí específica, tá, gente? Muito bem. Então, vamos ver o seguinte. Gente, aqui você está acabando de tirar a corrente do seu circuito e levando a corrente para todo o circuito. Então, aqui você tem a maior corrente possível, e que é a mesma que está chegando aqui, que é quando a corrente retorna para sua bateria. Então, eu já sei o seguinte, que A igual a IE. Tá, gente? Então, IA e IE são iguais, e a gente já pode dar uma olhadinha aqui, ó. O que bate é o A, e o que bate aqui também é o D, de certa forma, só que, olha só, gente, aqui em B você tem a divisão de corrente, então não está correto. Então vamos analisar o resto, tá, gente? Porque, ó, por enquanto a gente está com a letra A como sendo uma resposta possível, tá? Mas a gente não sabe se a outra afirmativa aqui está correta. Vamos ver. Aqui, gente, você vai ter uma corrente, tá? Que eu sei que ela vai se dividir, né? Um tanto que vai para cá. Tá? Aqui, por ter só uma lâmpada, gente, tá? A gente sabe o seguinte: essa lâmpada sozinha ela vai receber uma certa corrente que é maior do que esses outros dois aqui, tá bom? E aqui um tanto igual. E esse aqui vai se dividir em duas partes depois. E vai acontecer o seguinte, ó. Vai ter uma corrente aqui. Eles são lâmpadas iguais, gente. Então esse nó que gerou essa divisão de corrente, e essa corrente vai acabar passando aqui e aqui, né? Que ele sai de dentro da minha lâmpada, né? Então esse cara e esse, eles têm que ser iguais também. Então IC igual a ID. O que bate exatamente com a letra O. IA igual a IE e IC igual a ID. É só você ir vendo como que se separam as correntes. Tá, gente? Então, é exatamente. E por que isso acontece? Porque esses caras são iguais. Se eles não fossem iguais, não daria certo isso aqui. Tá bom? Muito bem, olha só, não precisamos fazer conta. Esse aqui eu creio que a gente vai precisar fazer alguma coisa. Olha só. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deverá colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou então aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação, ou seja, que elas são iguais, interligadas no circuito com a bateria, conforme mostra a figura. Então tá aqui. Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas? Bem, gente, então vamos ver. Vamos iniciar por aqui, ó. Aqui é quando você pega a maior corrente possível. Então esse L1, gente, ele tem uma correntona maior do que todo mundo e ele não tem o mesmo brilho do resto da galera. Então isso aqui você já pode descartar. Tá? Agora vamos analisar os outros e vamos pensar que todos eles têm uma resistência igual porque eles têm a mesma especificação. Esse aqui é R, 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 R,
R e R. Tá, gente? Muito bom. Vamos pensar da seguinte forma, gente. Eu quero comparar agora, a partir daqui, essa corrente que vai passar por esses dois, tá? Esses dois aqui, eles vão ter o mesmo brilho, isso com certeza, porque a mesma corrente atravessa eles. E a corrente que atravessa esse cara. Eu quero comparar isso. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que saber o seguinte. Eu tenho que saber qual que é a resistência de todo esse conjunto aqui, ó. Esse verdinho que eu estou colocando pontilhado. Por quê? Sabendo essa resistência, eu posso saber qual que vai ser a corrente comparando com a resistência desses dois. Esses dois estão em série, pessoal. Então, a resistência equivalente deles é 2R. Eles estão um atrás do outro. Tá? Agora, vamos tentar sacar qual que é a resistência de todo esse circuito aqui. Percebam, gente, que aqui ó, você tem uma divisão. Aí você tem dois carinhas aqui, ó. RR. E aqui dois carinhas também. Então, eu vou reescrever esse circuito da seguinte forma. Essa parte do circuito. Ela vai estar assim. Você tem essa lâmpada. Aí você tem dois em paralelo aqui. E dois em paralelo, porque eles estão um na frente do outro e depois eles se reencontram aqui, ó. Então o que você tem no fundo, pessoal? Você tem desses paralelos aqui, R, R, R e R. E esses dois em paralelo, eu posso simplificar eles de que forma? Eu posso pegar eles e transformar em série. Então, na verdade, eles são 2R e 2R. E aqui você tem um cara em série com esses caras, que vale R. Opa, vamos lembrar. Aqui é 2R e aqui também é 2R. Quando a gente tem paralelos de mesmo valor de resistência, é só você dividir pela quantidade de ramos. Eu tenho 2 ramos. Tá, gente? Então, a resistência equivalente desses carinhas aqui vale R. Tá? Então, isso aqui, o equivalente é o seguinte. Há um carinha aqui e outro na frente. São dois, é a mesma coisa que dois carinhas R. Ou seja, a resistência equivalente desses caras é 2R, que é só somar. Então, tudo isso aqui, pessoal, todo esse percurso aqui do circuito, agora eu vou pintar de preto. Eu posso substituir só por isso aqui, ó. 2R. Opa, gente, olha que interessante. Aqui eu tenho 2R. Tá? Eu tenho 2R aqui. E eu tenho 2R aqui também. Isso significa que a resistência equivalente desse lado aqui, tudo é 2R. E esses dois carinhas aqui é 2R. Isso significa que essa corrente I e essa outra corrente I aqui são iguais. Então a gente tem L2... Deixa eu ver o outro aqui. L2, L3 e L4 tem a mesma corrente, que é a letra B de bola. Não é fácil esse, tá, gente? Vocês tinham que perceber isso. Vocês iam ter que calcular a corrente equivalente, a resistência equivalente aqui desse lado, tá? Comparar com esses dois aqui. Esses dois estão fáceis, né? Eles só estão em série. Então a gente fez todo esse preâmbulo, que é uma redução aqui. Tá? Uma redução que a gente chama de um circuito misto para chegar nesse 2R. Agora vamos para cá. O adaptador de tomada do tipo T, da figura 1, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência, o mesmo adaptador, pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A apresenta o aparelho de resistência elétrica R, ligado ao adaptador de resistência elétrica Rzinho. Então, o próprio adaptador tem uma resistência ali dentro dele. Tá bom. Em ambos os circuitos, os pontos dele são terminais. Ó. Vamos ver. Então, olha só, gente. A gente tem uma situação 1 que você só liga esse resistor aqui, né? Ou se você liga um aparelho, aqui você liga os 3 aparelhos, eles são ligados em paralelo. A gente já pode adiantar o seguinte. A resistência equivalente desses caras é R sobre 3. Aqui a gente tem 3 ramos. Portanto, é R sobre 3. Agora, ó, comparando essa figura 2B com a figura 3A, verifica se o possível superaquecimento no adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento de... Bem, gente, o efeito Joule ele aparece com o aumento da corrente, decorrente de que a resistência diminuiu.
Vamos ver o que mais bate com isso, né? A resistência diminui, vocês percebem? Então isso faz com que a corrente aumente. Tá? Então olha só, a corrente ela vai aumentar em R, a tensão em R, a tensão não aumenta, tá gente? A tensão continua a mesma para todo mundo aqui. A tensão entre C e D não, continua. A corrente entre C e D. Então, gente, a corrente aqui, ó, que tá passando aqui, ela vai aumentar, de fato. Tá? E é essa corrente que ela vai ter um aumento, porque ela é aquela corrente geral. Então é a letra D. Então por que não é o B? Porque esse aqui ele está falando da corrente em cada um deles. Aqui eu estou falando do quê? Dessa corrente geral que passa inclusive dentro da tomada. E é isso, tá, que vai gerar, tá bom, essa mudança. Então você tem um aumento, né? Se ele dissesse diminuição, até que daria certo, né, a letra E, só que ele não disse isso, tá bom? Vamos agora para o próximo. Olha só. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente, estava com um total de sua carga nominal, 60 ampere-hora. Gente, aqui vamos só colocar o seguinte, 60 ampere-hora significa o quê? Significa que é o equivalente, tá, de uma corrente elétrica de 60 amperes por 1 hora. Então, essa quantidade de carga elétrica aqui é o equivalente a você ligar uma coisa de 60 ampere e deixar durante 1 hora ele carregando. Tá? Isso que significa 60 ampere-hora. Muito bem, então, ó, pensando na possibilidade de ver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com dispositivos elétricos no veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então eu tenho que ver duas coisas aqui. Eu tenho que ver o número do amperímetro, que é a leitura, e eu tenho que ver o jeitão que ele está ligado, tá, gente? Então, primeira coisa, o amperímetro, gente, ele tem que ser ligado em série, ou seja, em fila com o circuito, tá? Por quê? Porque quando ele é colocado em fila, a corrente passa por dentro dele e você mede. Então olha só, aqui ele sai, o circuito bate aqui, ó, ele entra aqui no amperímetro e tem só um caminho, então esse aqui está em série. Esse aqui também, ó, o que muda são os números, a gente já vai comparar aqui. Esse aqui, gente, ó, tá nesse ponto e nesse ponto, ele está em paralelo, então esse não é. E esse aqui mesma coisa, ó, o amperímetro está ligado numa ponta e na outra da bateria em paralelo, não é. E esse aqui, gente, o que ele está fazendo? Ele está passando o circuito ligando direto com a bateria. Então ele está em curto-circuito, tá, gente? Então esse não é o que nós queremos, é um desses dois. Beleza, eliminamos 3. Qual que vai ser agora? Bem, gente, olhem para o seguinte. Aqui ele está dizendo que é 12 ampere, tá? Aqui é 60 ampere-hora. Se eu mantiver 2 ampere, tá, gente? Durante 5 horas, eu vou fazer 12 vezes 5, eu vou ter 60 ampere, tá, gente? Colocados aí durante essas 5 horas e eu já vou ter matado toda a minha bateria. Então, tem que ser esse aqui porque a corrente é menor, esse aqui a corrente está muito alta. Tá? Então é a letra B. Então vocês perceberam que eu fiz por eliminação. Agora vamos aqui para esse, tá, gente? Ó, uma lâmpada é conectada a 2 pilhas de tensão nominal 1,5 volts ligadas em série. Tá? Então as pilhas estão ligadas uma atrás da outra. Tá? Eu já vou desenhar aqui, ó. Um voltímetro utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada fornece uma leitura de 2,78 volts e um amperímetro indica corrente de 94,2 mA. Então olha só, gente. Vocês têm o seguinte: 2 bateriazinhas ligadas uma atrás da outra, tá? E ele quer saber a resistência interna das pilhas, das 2 pilhas. E as 2 pilhas, gente, elas têm uma resistência interna aqui, Rzinho e Rzinho, tá? Vamos lembrar disso. E quando elas estão em série, elas somam a sua tensão nominal. Aqui 1,5 volts, 1,5 volts. E dentro delas eu sei a corrente que está passando. E é igual. Então, gente, miliampere é a mesma coisa de eu dividir por 1000. Então, eu vou pegar 94,2 e dividir por 1000 para pegar em ampere, que dá exatamente 0,0
0,942 ampere. Tá? Eu tirei o milli. E agora, gente, o que acontece? Eu vou, né, com essas informações e sabendo também que quando eu meço, tá, a diferença de potencial daqui até aqui, usando um voltímetro, tá, gente, ele deu aí uma leitura, né, o meu voltímetro deu 2,78 volts. Então vocês percebam que você teve uma perda, né, de tensão, tá? Essa perda de tensão, pessoal, você pode pensar o seguinte: mesmo que ele tenha dois resistores, ele pediu a resistência interna das pilhas. Eu posso considerar os dois como tendo uma resistência interna só, R, tá? E vamos lembrar que U é igual a R vezes Z. Poxa, quanto que diminuiu ali? Tá? Olha só, 1,5 volts mais 1,5 volts é igual a 3 volts. E aqui eu tirei uma medida de 0,78. O que significa isso? Quer dizer que se eu fizer 3 menos 2,78, faz a conta direitinho, pessoal, dá 0,22 volts. Significa que eu perdi 0,22 volts para resistência interna. Isso significa o quê? Que eu posso colocar essa tensão aqui, ó, 0,22, como sendo essa que é responsável, né, esse Rzinho aqui responsável pela resistência interna. Tá, então eu vou fazer R vezes o meu I, que é 0,0942. E agora, consequentemente, eu vou passar esse cara para o outro lado como uma divisão. Bem, gente, fazendo aqui rapidinho, tá? Aqui a gente tem 0,22 dividido por 0,0942. Nós temos aproximadamente 2,33. Tá? A gente tem que R 2, é isso mesmo. 2,33 ohm, que está aqui na letra B de dado. Tá, gente? Então, esse exercício, qual que é a sacada? A sacada é a seguinte: quanto que eu perdi de tensão? E isso é o quanto que a sua resistência interna roubou. Você pode sempre pensar isso, isso é um atalho para você resolver esse tipo de exercício, tá, gente? Vamos para esse aqui agora, conceitual. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira G, uma tomada T e uma lâmpada L, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Tá? Então ele deseja medir o quê? A tensão aplicada na geladeira especificamente, tá? A corrente total, corrente que vem daqui, chama de I, e a corrente na lâmpada. Então ele quer a corrente só na lâmpada aqui. Tá? Para isso ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Tá? Então, para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em... Bem, gente, vamos nessa. Primeiro ponto. Se você quer medir a corrente total, você tem que colocar um amperímetro bem na frente daqui. Então aqui é um amperímetro. Se você quer medir a corrente na lâmpada, você tem que pegar no ramo da lâmpada. Então eu posso colocar aqui ou aqui, tanto faz. Tanto faz se é aqui ou aqui. E se eu quero ver, tá, gente, qual que é a tensão na geladeira, eu tenho que pegar dois pontinhos aqui em paralelo, que vai pegar o voltímetro dessa forma, e aí você consegue medir. É o mais próximo disso que eu tenho que colocar. Vamos ver as respostas, ó. Então, ó, aqui o amperímetro tá aqui legal. Ó, o voltímetro não tá legal. Por quê? Porque ele tá em série. Ó, esse aqui tá totalmente errado. O amperímetro ele tá em paralelo. Nenhum amperímetro em paralelo, tá, gente? Então, ó, esse tá errado, esse tá errado. Aqui também, por eliminação, tá, gente? Eu conseguiria a letra E. Então, vamos só dar uma olhada, ó. A corrente, pô, professor, você tinha colocado aqui, ó. Tanto faz aqui também, gente, porque a corrente depois ela volta pra cá e você consegue medir também a corrente total. Aqui ele tá na frente da lâmpada e aqui, gente, ele pega, né? Você falou, pô, professor, não era pra ser aqui, ó. Mas aqui, o que acontece, gente? Por ser uma ligação em paralelo, todo mundo tem a mesma tensão. Então eu posso pegar nesse ponto geral aqui da galera também. Então é a letra E, tá? Agora vamos para esse aqui do carro, ó.
Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Então a cor dos fusíveis vai dizer aí a corrente elétrica máxima. Legal. Olha só, um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um. Mas após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Então vamos ver como que ficava, tá, gente? Então você tinha antes cada um funcionando separadamente, depois, olha só, seria equivalente a você ter esses 36 volts sendo aplicados agora assim, ó. Lâmpada aqui e o fusível aqui. Tá? Então ele colocou agora em paralelo. Tá? Ok. E aí o que ele pede? Ó? Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Bem, gente, aqui a gente precisa da resistência desses dois caras, que a gente já tem aqui 36 volts. E aí a gente consegue calcular qual que é a corrente total que vai circular aqui e que vai passar pelo meu fusível. E como que eu sei essa resistência? Bem, gente, ele foi feito, esse carinha, para desenvolver 55 watts em 36 volts. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar a resistência. Tá? Eu posso usar o PIL. Vou mostrar para vocês como que usa o PIL e depois o URI para encontrar isso aqui. Tá? Então, você tem a potência como sendo 55 watts. E isso vai gerar, tá? 36 vezes a corrente I. Tá bom, gente? Então, a corrente que eu tenho é igual a 55 sobre 36. Pô, por que você não fez a conta? Só um minutinho. Tá? Isso aqui é a corrente que está girando no seu circuito normalmente quando você está assim. Agora eu quero achar a corrente. Então eu vou para URI. Pô, qual que é a tensão aqui? Tensão nesse caso, gente, muito fácil. Ela é a mesma de antes, é 36. Ah, então é resistência vezes a corrente, que nesse caso, né, gente, que a gente calculou ali, 35 sobre 36. Tá? Eu vou passar o 36 multiplicando e o 55 dividindo. Então vai ficar 36 vezes 36 dividido por 55, tá? Que dá aproximadamente 23,56, tá, gente? Então, R igual a 23,56 ohm. E, já que aqui, gente, é 23,56 ohm, e aqui também, e a gente tem dois ramos, a gente vai dividir por 2 esse resultado, tá? Então a gente vai ter uma resistência equivalente aqui, tá? Nesse circuito, de 11,78 ohm, tá, gente? Então a resistência equivalente a isso. Agora, o que eu faço? Eu calculo a corrente nova desse meu circuito. Tá? Então como que fica? U igual a RI. Então, 36 é igual a 11,78 vezes a corrente. Então, eu passo dividindo, né, 36 dividido por esse número aí. O que dá aproximadamente 3,05 ou 3,1. Tá? Então, corrente igual a 3,1 ampere. Muito bem, gente. Então, se está correndo essa corrente, o que eu preciso? Eu preciso de, no mínimo, um laranja. Por quê? Porque se eu tiver um amarelo, queima o fusível. O laranja aguenta. Então é a letra C. Tá, gente? Porque ele é abaixo de 5. Muito bem. Agora, gente, vamos para esse aqui. Ele diz o seguinte: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém pressione.
modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado entre A e B, né? Que representa os pontos. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então olha só, gente. Aqui, se você tiver aberto esse cara, só ficam os dois resistores aqui em série. E se eu fecho o A aqui, ó, você vai ter esses dois carinhas em paralelo. E esse aqui, por ele estar desligado, ele não funciona. E esse aqui vai estar em série. Opa, então a gente tem dois caras em paralelo que eu vou usar a resistência equivalente com o mesmo valor de resistência. Então eu divido por 2 a resistência deles. Então o meu circuito fica assim, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Então esse cara aqui vira 2 kΩ. E esse outro cara 4 kΩ. E agora a gente tem 2 e 4 em série, portanto é só somar os dois. Portanto, nossa resistência equivalente é 6 kΩ. Olha que facinho. Letra C. Tá, gente? Finalmente, agora vamos aqui para o nosso exercício sobre os peixes. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente de 2 A a uma voltagem de 600 volts. Muito bem. Então, gente, o quadro apresenta a potência de equipamentos elétricos, tá? O equipamento que tem uma potência similar àquela produzida pelo peixe ou lago é o... Bem, gente, vamos lá. A potência é igual a π, corrente vezes a tensão. Corrente vale 2 A, tensão vale 600. Isso dá exatamente 1.200 watts. Que, se a gente for comparar, é exatamente a churrasqueira elétrica. Letra D de dado. Muito fácil, né? Então, gente, é assim que é a cara do Enem. Façam mais exercícios para que vocês se acostumem com esse jeitão dele, tá bom? Um grande abraço.